Você tem uma paixão super saudável que é viajar, Ah, eu amo. né? Eu e minha esposa. Nômade digital. Trabalhar de qualquer lugar. E você tem inclusive um projeto de viver em um cruzeiro. Não. Isso é coisa da minha assessora aqui que falou. Isso é um segredo de família, mas eu posso falar aqui. A história é a seguinte: eu amo viajar e a minha esposa também. Eu já gostava antes de ter me casado com ela e ela já gostava antes de ter se casado comigo. Quando a gente se casou, aí a gente viajou muito, muito, muito e a gente pretende viajar anos e anos e anos. E eu tenho um projeto de vida que eu pago já, que geralmente quando a gente é idoso, a família chega e fala assim: ah, vamos internar num asilo, ou vamos mandar para uma casa de repouso, ou vamos alugar um apartamento, botar um cuidador. E aí eu pago um plano para eu me internar num cruzeiro. Como É é? verdade. Eu pago um plano onde eu vou ter direito a uma passagem volta ao mundo sem data para voltar. E aí eu vou estar no Rio de Janeiro. Ah, olha, o destino agora é o Caribe. Beleza, eu vou estar no Caribe. Ah, agora o destino é a Europa. Aí saio do Caribe e vai para a Europa. Agora o destino é o Japão. Aí eu saio da Europa e vou para o Japão. E assim eu vou viver os últimos dias da minha vida. É um plano. Se isso vai acontecer ou não, Deus permita que aconteça. Mas eu tenho isso para minha vida. Eu podia estar pagando, sei lá, um plano funerário, uma coisa assim. Eu prefiro estar pensando assim. Plano de vida. Plano Você tá de fazendo vida, um plano de vida. Né? As pessoas pagam um plano Mas de... isso é curioso, porque as pessoas não pensam dessa Sim. forma, né? Não, é interessante, porque literalmente é um plano de vida, né? A gente, às vezes, seguro de vida. Cara, não é seguro de vida. É seguro de morte. Agora eu vou te contar uma coisa mais curiosa do que essa. Eu não tive essa ideia não é minha. Eu conheci idosos que se internaram no cruzeiro e são extremamente felizes. Olha, uma vez eu estava falando com o velhinho, eu falei para ele assim: quantas viagens você já fez nesse cruzeiro aqui? Ah, eu já fiz 47. Ah, é? E você vai saltar aqui junto com a gente? Ele: não, eu tô morando aqui. E para onde vai ser a próxima viagem? Ele: eu não sei. Isso é fabuloso, porque assim, eu acho que também dentro de um processo de terapia, assim, as viagens, eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens na minha vida. É, no meu ponto de vista, nada oxigena mais o cérebro do que viajar. Sim. Você conhecer culturas, você comer em lugares diferentes, não importa se você está comendo um cachorro quente num parque, mas você poder viajar e conhecer pessoas e coisas. Isso é um ponto principal para a terapia, da escola de heróis. A nossa experiência internacional é um ponto assim que faz a gente se diferenciar muito no mercado. E eu vou dar uma visão que as pessoas às vezes pensam que viajar é luxo, viajar é um glamour. E para mim e para Flávia, minha esposa, viajar nada mais é do que quebrar preconceitos. Então, quando você sai do Brasil e vai para uma cultura, por exemplo, islâmica, você começa a comer uma comida diferente, a perceber uma oração totalmente diferente e a perceber que aquilo que você tinha na tua cabeça foi um mundo que você construiu e não um mundo que existe. Quando você sai do Brasil e vai para a Índia e você vê 5 pessoas no mínimo em cima de uma moto, ou você vê a galera surfando em cima do ônibus, você começa a perceber que, cara, é um caos. Mas, de repente, no meio daquela buzina e passa elefante, daqui a pouco passa dromedário e daqui a pouco passa um macaco. O macaco pega o negócio da tua mão, sai correndo. No meio daquele caos, aquela multidão de gente, a gente olha e fala assim: tá tocando um sino. A gente olha, tem um templo. Eu falei: Flor, chama minha esposa de Flor, né? Vamos até aquele templo? Vamos lá. Aí a gente entra no templo, todo mundo falando. E aí o sino tá tocando. Daqui a pouco o sino começa a tocar mais rápido. Começa a tocar muito rápido. Daqui a pouco abre uma cortininha. Cara, quando abre a cortina, todo mundo fica em silêncio. Fecha os olhos e se concentra.
é um momento onde as pessoas estão conectadas. Dura 5 minutos. Depois dali, volta para o caos e volta para tudo. O islâmico, ele reza 5 vezes ao dia. E muitas vezes a gente critica o caos, critica outras culturas, mas a gente não tira 5 minutos para se conectar. Verdade. Então, eu acredito plenamente que viajar é quebrar preconceitos. E quando a gente viaja para um país onde a gente estuda uma cultura milenar, a gente passa a ter uma outra visão de vida. E quando a gente viaja pelo Brasil, a gente também passa a ter uma outra visão de vida. Por exemplo, a medicina amazônica. Quantos recursos científicos os índios tinham para poder utilizar aquelas plantas medicinais? Olha o conhecimento que eles tinham, a capacidade que eles tinham. É lógico que a medicina avançou muito, mas se você olhar para a tradição também tinha os seus próprios recursos, a sua própria forma de lidar com a vida. E quando a gente olha para diferentes culturas, é como se a gente saísse do nosso mundo que a gente constrói e fosse para um mundo real. E isso faz com que a gente amplie a nossa consciência, amplie os horizontes e passe a ter mais respeito pelo ser humano, uma visão diferente do ser humano. Eu vi muita coisa, assim, tanto de muita miséria quanto muito luxo, né? Eu posso dar exemplos aqui. Eu vi, por exemplo, na África, a galera morando numa casinha de latinha de refrigerante. E não era uma pessoa, eram muitas pessoas em muitos lugares diferentes. A galera fazia casa de refrigerante, de lata de refrigerante e morava ali. Então era sol, era chuva, né? Eu vi lugares sem esgoto, por exemplo, na Índia. A Índia eu tive em alguns lugares assim que são assim inigualáveis, né? Eu tive na maior lavanderia do mundo a céu aberto, que é um negócio assim que parece um bairro, é uma coisa absurdamente grande, e eles lavam a roupa na mão. É impressionante. Na fronteira com o Paquistão, a gente foi num lugar também muito interessante, que eles davam 10 mil alimentações por dia gratuita para as pessoas. A gente foi também para a cidade de Khajuraho, que é uma cidade que as mulheres elas tinham que andar 6 quilômetros para chegar num poço d'água. Então elas voltavam com a água na cabeça. E